o que para Como generalista e tal. O que mais me deixa apaixonado é o estudo da mente. Então hoje há algum tempo já, eu faço as relações da física quântica com a mente. Então nós podemos mudar a nossa vida através de mudar a perspectiva do que a gente vive ou vivenciou. Vou dar um exemplo, professor prático. Chega uma pessoa para mim traumatizada porque passou por um assalto, por exemplo. Um assalto, está traumatizado. Não sai de casa, está entrando numa ansiedade, uma depressão. Isso muda a vida da pessoa, né? E ela me fala, eu pergunto, como foi o assalto? Nós estávamos ali, eles chegaram de repente e nos ameaçaram, ameaçou meu marido, pôs a arma na cabeça do meu marido e tudo mais, aquele terror, foi tudo bem. E o que aconteceu? Não, eles pegaram lá os celulares, o dinheiro e foram embora. Isso foi o que aconteceu? Foi. Então veja, ela continua vivenciando o trauma, na possibilidade de uma coisa pior. Mas não aconteceu. Mas não importa. Ela está ainda vivendo o medo do que podia acontecer. Mas não aconteceu. Então o que eu faço? Eu aplico uma técnica muito simples, né? Baseado na física quântica, que chama efeito retardado da dupla fenda. É complicado, mas é simples. Eu falo para ela, se você soubesse, se você soubesse, acho que é pretérito do condicional, não importa. Se você soubesse antes do assalto, que você só ia perder o celular e o dinheiro. Se soubesse antes disso, como você reagiria ao assalto? Eu ficaria tranquila, eu já saberia. Então eu não teria todo aquele terror, que é muito interessante saber o futuro, né? Só que nesse caso, a gente tem certeza do futuro, porque não aconteceu nada. Concorda? Então eu levo ela, e não precisa hipnose, não precisa nada. É só um exercício mental. Para o momento anterior do assalto, eu digo, diga para você aí, no passado, que não é no passado, porque era lá, você vai passar por uma experiência ruim, mas não vai acontecer nada. Só vão levar o celular e o dinheiro. Diga isso para você. E conforme ela vai mentalizando isso, ela vai saindo do trauma. Porque, claro, o trauma estava baseado na possibilidade que não houve. Mas aquela possibilidade que não houve ficou instalada como um programa cerebral, criando nela um mecanismo, todo dia a possibilidade. Não é mentira. E quando eu explico, ela fala, é verdade. Ela passa pela experiência e o trauma se dissolve. Então eu estou, inclusive, buscando, talvez, entidades, alguns lugares, que eu quero utilizar essa técnica de dissolver traumas, que tem muita gente traumatizada, que na realidade o trauma é do passado. Não! Cada vez que eu lembro do trauma do passado, eu trago ele para o presente. Então não está no passado. Eu pensei naquilo, trouxe para hoje. E quando eu faço isso, e aí eu faço também uma outra coisa que as pessoas não entendem, uma proteção magnética. Porque quando você passa por uma experiência diante de pessoas que estão com uma energia negativa, digamos assim, nós nos contaminamos. Então eu ensino ela, mentalmente, você estaria protegida para não se contaminar dessa energia negativa. Com esses dois processos, a pessoa fala, nossa, sumiu o trauma. Mas no dia seguinte ela está saindo de casa normal. É muito simples, mas eu estou me baseando na premissa da física quântica, né? Que eu não sei quase nada, mas eu peguei um pouquinho lá e aplico. Como, por exemplo, eu tenho muitos casos de melhora de ansiedade, em muitos casos, trabalhando a história gestacional. A história gestacional é fundamental. As pessoas passam por situações na gestação que reverberam a vida toda, muitas vezes. Então você pode reescrever a tua história gestacional. Veja. Então, a minha paixão é a mente, né? Mas, claro, se precisar dar antibiótico, eu dou antibiótico, se dá magnésio, eu dou magnésio, mas a minha paixão é trabalhar a mente. Escuta, é só uma pergunta que me escapou. Quando você vai em lugares carregados, é importante tampar o umbigo? Isso é mito ou isso é verdade? Nós temos, Sr. Carlos, os centros de força. Algumas pessoas chamam chakras, né? Centros de força são centros de energia que estão a pequenas distâncias do nosso corpo e que, como os meridianos são caminhos de energia, temos essas energias. Aí, um lugar onde a gente absorve muita energia é realmente nesse centro de força na boca do estômago, chama plexo solar. Mas eu ensino uma coisa um pouco diferente. Eu faço um teste para os meus pacientes, onde eu faço a cinesiologia. Cinesiologia é a inteligência do corpo. Então, se eu fizer um teste, por exemplo, é um teste que chama O-Ring Test, que através de um anel eu só seguro um objeto, ela aumenta a força ou não. Então, o celular, por exemplo, tira a força. Então, eu ensino as pessoas assim. Quando você for em algum lugar, digamos que você fosse um bombeiro, tivesse que entrar numa casa em chamas, para salvar alguém. Como ele se prepararia? Ele colocaria toda uma vestimenta. Então eu digo, nós não sabemos os ambientes e os lugares que nós vamos, poderão ter energias negativas. Então, antes disso, já saia de casa devidamente, entre aspas, vestido. E o vestimento é mental. Dependendo da religião, por exemplo, a pessoa, por exemplo, é católica. O católico tem uma
metáfora, uma questão muito forte, eles chamam de manto de Nossa Senhora. O manto azul de Nossa Senhora é um manto de proteção. Então eles fazem oração, eles imaginam o manto. Com esse manto eu estou me protegendo de energias negativas. Nossos irmãos evangélicos, eles seguem a Bíblia em Efésios 6.1, que está lá: vista a armadura do Senhor. Como a armadura do Senhor? A armadura do Senhor, uma armadura mesmo. Então imagina uma armadura. Os nossos irmãos espiritualistas, eles sabem que nós temos o campo óleo, põem uma cúpula, uma espécie de uma bolha. Então eu digo, brincando para as pessoas, não saia pelado de manhã de casa. Você vai pegar friagem. Que pelado o quê? Vibratoriamente, energeticamente, né? Eu brinco que é atentado ao pudor espiritual sair pelado. Então você vai se vestir num campo de energia mental, que é muito mais eficiente do que simplesmente tampar o umbigo. Eu estou usando a força mental. E com isso, eu tenho um menino, por exemplo, um jovem, muito sensível. Todas as vezes que ele ia na balada, ele desmaiava. Desmaiava, passava mal.